Bom, gente, então hoje, né, como eu falei, vamos iniciar a amostragem múltiplos inícios aleatórios, tá? Nossa aula 14. Certo? Então, abra o material de vocês ou me acompanhem por aqui. Então, como nós já falamos, né, nós já vimos todos esses outros tipos de amostragem. Aleatória simples, sistemático, estratificado e agora, por último, estamos vendo o multi-estágios, tá? Então, multi-estágios, ele pode ser em conglomerados e ele pode ser em esses múltiplos inícios aleatórios, tá? Então, nós vimos esse multi-estágios, que seria o mesmo que os dois estágios, vimos já esse conglomerados e agora vamos ver múltiplos inícios aleatórios, tá? Então, como o próprio nome já nos diz, né, seria quando a gente começa a fazer uma amostragem de por vários inícios, né, de forma aleatória, tá? Embora tenha uma certa sistematização também. Então, vamos lá. Então, só para a gente recapitular, né? Aqui os dois estágios foi esse tipo de amostragem que nós trabalhamos. Os conglomerados, que nós trabalhamos como exemplo, inclusive, essa cruz de Malta, né? Que foi nossa aula passada. E agora vamos ver esses múltiplos inícios aleatórios, tá? Que seria uma representação semelhante a essa. E aí, graças a Deus, né? Fechamos nossa proposta de disciplina. Existem ainda mais metodologias de inventário, tá, pessoal? Não esgotamos totalmente o conteúdo. Mas, a fins didáticos, né, na aula, já é mais do que o suficiente, porque são as principais amostragens que vocês vão estar trabalhando. São essas. A partir das outras, já seriam algumas variações dessas aqui, tá? Então, só para ficar claro. Então, a amostragem com múltiplos inícios aleatórios, ela é semelhante a quem? A nossa amostragem sistemática, tá? Por quê? Porque vai ter um padrão pré-estabelecido para estar alocando essas parcelas. Porém, ao invés de um início aleatório, vão ter o quê? Vários inícios aleatórios, tá? O que representa uma estrutura em conglomerados com várias unidades. Pessoal, lembrem que é importante essa questão da aleatorização no inventário. Para quê? Para diminuir erro amostral, tá? Porque nós não podemos ser tendenciosos, né? E sempre começar de uma forma já estabelecida. Então, os melhores métodos de amostragem são aqueles que têm algum tipo de aleatorização. Por isso que até mesmo a sistemática, né, a primeira parcela precisa ser aleatorizada, para evitar esses tipos de erro, tá? Então, sempre vai ter algum momento essa aleatoriedade. E essa daqui nós teríamos vários inícios aleatórios. Esse processo é uma convergência da amostragem sistemática em dois estágios para a amostragem aleatória simples, na qual se mantém a abordagem das unidades sobre a mesma orientação da amostragem sistemática, mudando apenas a localização das linhas ou faixas, tá? Então, ela praticamente é uma mistura, né, da amostragem sistemática, quando realizada em dois estágios, porque aqui estamos falando, né, de multi-estágios, porém, ela tem um toquezinho da aleatória simples, nessa questão da aleatorização, tá? De por onde for começar. E aí isso acaba também ficando muito representado como se fossem conglomerados. Então, é uma mistura dessa última parte do nosso conteúdo. Então, consiste na seleção aleatória de todas as faixas ou linhas de unidades amostrais. Divisão da população em N partes de K unidades cada. Sorteia-se a posição ou início da faixa ou a linha que contém K unidades, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa representação, né? Foram separadas em linhas, onde nós colocamos e em unidades, tá? Então, a divisão da população, N partes, ou seja, em quantas partes nós dividimos a nossa população? Foram 5, 6, 7, 8, 10, como se fossem blocos, né? Mas são linhas. E K unidades, ou seja, cada linha dessa daqui vai ter parcelas, né, que serão amostradas, tá? Então, a estrutura desse tipo de amostragem assemelha-se à amostragem conglomerados, né? Por quê? Porque é como se cada unidade dessa aqui fosse um
conglomerado, né? E estabelecido em linhas. Então, são quantas linhas e quantos K nós temos dentro de cada linha, quantas parcelas temos aqui para ser amostrada. No cálculo das estimativas da média e variância amostral, cada início aleatório é tratado como um conglomerado, e as fórmulas convencionais para amostragem em conglomerados podem ser utilizadas, tá? Então, nós vamos ver que a base de cálculo é bem semelhante com a conglomerados, que nós já fizemos nas aulas passadas, tá? Então, é como se cada início aleatório fosse um único conglomerado. Quais são as vantagens desse método? A minimização da variância entre linhas ou faixas, a estimativa válida do erro de amostragem por causa da aleatoriedade, então os nossos erros de amostragens, né, acabam sendo reduzidos porque eu estou aplicando técnicas aleatórias. E nós vamos ter uma certa representatividade. Por quê? Ao utilizar múltiplos inícios aleatórios, é mais provável que a amostra capture a variabilidade da população, reduzindo ao invés do que pode ocorrer em uma amostragem sistemática simples, tá? Desvantagem: menor cobertura espacial quando comparada com a sistemática e mais complexo e maior custo quando comparado com o aleatório simples, tá? Então, ela acaba sendo parecida com o aleatório simples por questão dessa aleatoriedade, né? Lembrem, aleatório simples, ela é totalmente aleatória, né? 100% aleatório. Eu tenho uma área, defino, né, quantas parcelas cabem na área, e qualquer uma dessas parcelas tem a mesma chance de ser amostrada. Então, é totalmente aleatório. Esses múltiplos inícios aleatórios seria como se fossem conglomerados, e dentro desses conglomerados, né, cada um deles seria um início aleatório, por exemplo, tá? Mas não chega a ser um conglomerado porque, na verdade, não é, né? Porém, a forma de processar os dados acaba ficando parecido, tá? O que dá para reforçar? E a questão da variabilidade da população, né? Que acaba, nesse múltiplos inícios aleatórios, pegando bem essa questão da aleatoriedade. Porque às vezes, né, por exemplo, num aleatório simples, você pode não pegar a variabilidade que você gostaria, né? Porque você parte de um pressuposto que a população seja homogênea. E aqui você está dividindo ela em faixas, né? Então, cada um desses conglomerados, alguns deles vão ser amostrados. Então, acaba tendo uma representação. Porém, é menos representativo do que o sistemático, né? O sistemático você faz mais amostragem. Avalia um maior número de parcelas. Vamos ver nos cálculos que vai ficar um pouquinho mais claro. Tá? Então, a eficiência da estimativa da média da população, baseada em uma pequena amostra, depende não somente do erro padrão da média, mas também do valor de T correspondente ao tamanho da amostra, tá? Então, agora aqui, nesses múltiplos inícios aleatórios, o valor de T nele também acaba influenciando em relação a nossas estimativas. Lembrem, né, do T lá do inventário, que a gente também calcula em função dos graus de liberdade. Elevado número de inícios aleatórios vai reduzir a eficiência da amostragem sistemática, aproximando-se da amostragem aleatória. Então, olha só, se eu ter uma área dessa aqui e eu ter uma amostragem muito grande em relação ao número de inícios aleatórios, né, o número de conglomerados que eu vou precisar avaliar nessa área, acaba não compensando fazer por essa metodologia. O recomendado seria o quê? Fazer aleatório simples, então. Por quê? Porque o aleatório simples é mais simples de processar os dados, tá? Então, se você for fazer essa amostragem em múltiplas aleatórias, ela é recomendada por quê? Exatamente porque nós vamos diminuir a amostragem da área. Se lá no seu inventário mostra que você tem que fazer muita amostragem, né? Muito inventário piloto, tem que aumentar a sua representatividade, seja por alguma variabilidade que está tendo na população, aí o recomendado seria já fazer aleatório simples. Pequeno número de inícios aleatórios aumentam o valor de T
Então, assim, se eu ter muitos inícios aleatórios, eu vou ter o quê? Muita amostragem na área. Então, não é recomendado, porque esse meu trabalho pode ficar muito caro, muito custoso e muito trabalhoso. Porém, se eu também tenho pouquinha amostra, também não é legal, tá? Porque aumenta o nosso valor de T. Lembra que o valor de T é utilizado lá no intervalo de confiança, né? Quando a gente multiplica com o nosso erro absoluto. Então, se eu tenho um valor de T mais alto, eu também vou estar interferindo lá no meu resultado do meu intervalo de confiança, tá? Então, eu vou ter uma maior amplitude dos meus dados. Qual que é o recomendado? Que tenha inícios, né, de 5 a 6 inícios aleatórios, tá? Que não tenham muitos inícios aleatórios, ou seja, muitos conglomerados, digamos assim, dentro das áreas, para iniciar as amostragens, tá? Vamos ver isso nos cálculos, que vai ficar um pouco mais simples. Então, gente, resumindo, né? Amostragem múltiplos inícios aleatórios. Ela é como se fosse uma adaptação da nossa amostragem sistemática, porém conglomerados, tá? Então seria uma sistemática em conglomerados, porém tem essa questão da aleatoriedade do aleatório simples. Então é como se fosse uma mistura da sistemática em conglomerados com o aleatório simples, tá? E aí então ela vai dividir a nossa área em faixas, né, em linhas, e dentro dessas linhas nós vamos ter as nossas K unidades, né, que seriam os nossos, como se fossem conglomerados. Seria um processo semelhante a esse, certo? Então essa seria a nossa recomendação. Certo, certo? E aí, né, como eu falei, se eu vou ter que fazer uma amostragem muito grande na minha área para atender a estatística do meu inventário piloto, então quer dizer que compensava você ter feito logo aleatório simples, que é um procedimento mais simples, né, mais fácil de ser trabalhado, do que esses outros que são um pouquinho mais complexos. Certo? Gente, então agora vamos para os nossos cálculos de amostragem de múltiplos inícios aleatórios, tá? Nossa anotação, mais uma vez, nós vamos ter o N e o M, como nós já vimos em conglomerados, né? O N, número total potencial de inícios. Opa, alguém entrou agora. Bom dia, Giovanni. Não despertou o celular aí? Então, o N. Nós vamos ter o número total potencial de inícios aleatórios, ou seja, os conglomerados da nossa população. O N minúsculo, realmente o número de inícios aleatórios que foram amostrados, aonde? No nosso inventário piloto. O M, o número de subunidades, e o X e J, variável de interesse, que normalmente, né, nos inventários, quem que é? É o volume, tá? E aí, os cálculos, gente, vou passar aqui com vocês rapidinho, mas é praticamente os cálculos parecidos com o que nós fizemos na nossa aula passada, tá? Então, também nós vamos calcular a média. Para isso, a gente vai levar em conta, né, as unidades primárias e secundárias, digamos assim, as nossas subunidades. Também vamos calcular as variâncias, né? Lembrando que a variância é essa fórmula aqui, da nossa variância entre os conglomerados, né, e dentro dos conglomerados. Então aqui nós estamos comparando, né, como se fosse a parte de campo é parecida com o aleatório simples, porque tem essa questão da aleatorização, porém a parte do processamento é mais semelhante ao conglomerado, né? Então precisamos então calcular as variâncias entre esses conglomerados e dentro desses conglomerados. Então, para isso, nós vamos precisar calcular aquele QM, né, que nós já calculamos. Já vimos como calcula. Opa! Intensidade amostral também é da mesma forma que nós fizemos na aula passada. E aí nós temos o nosso coeficiente também de correlação. A variância da média, aplicamos essa fórmula aqui de baixo, né? Porém, podemos utilizar as duas. Lembrando que aqui nós temos o fator de correção.
Erro padrão absoluto e relativo, igual a todos, né, que nós trabalhamos, parte de estatística mesmo. E o nosso intervalo de confiança, certo? Abram o Excel, pessoal, que tá lá no Moodle, baixam ele aí e aí vamos começar já lá no Excel, que vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então lá no Moodle eu deixei também o nosso PDF, deixei o texto explicativo e deixei também a nosso Excel, tá? Pessoal, importante. Até semana que vem, a nossa prova vai ser na semana que vem, certo? Vamos confirmar aqui já a data, né? Ai, quanta coisa que tem aberta. Deixa eu olhar no celular. Então, nossa prova é dia 25 de novembro. Eu preciso que vocês enviem no Moodle todas as atividades que tem no dia 25, até dia 25 de novembro, tá? Porque eu preciso fechar nossas notas de trabalho, de participação, enfim. Então, me enviem no Moodle até dia 25 de novembro. E o trabalho também de inventário até dia 25 de novembro, tá? Eu vou abrir no Moodle e aí vocês podem mandar por lá mesmo, não precisa imprimir não. Certo? Então, dia 25 nós vamos fazer a nossa prova. Nossa prova vai ser presencial lá na sala de informática, tá? Porque o ar-condicionado já foi instalado lá. Vou terminar com vocês o nosso conteúdo aqui online. E aí a prova, então, semana que vem lá na sala de informática. Eu vou deixar uma lista no Moodle para orientar vocês para estudar, tá? Para P2. Um estudo dirigido. Aí vocês não precisam entregar, só para vocês estudarem mesmo. Vou ver se amanhã eu faço. Aí eu deixo disponível lá, tá? Certo? Então, abram o Excel. Deixa eu abrir também. Múltiplos inícios aleatórios. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Certo? É esse material aqui então, tá? A amostragem de múltiplos inícios aleatórios é essa tabela. Já deixei a média e a soma para facilitar nosso trabalho. Abram aí. Pessoal, vamos fazer junto de novo, tá? Caso alguém se perca, abre o microfone, pergunta, fala, espera a professora, que a gente para, volta, tá? É melhor vocês fazerem junto comigo, para vocês não terem trabalho de fazer depois em casa, né? Mas enfim, se alguém se perder, a aula vai ficar gravada e aí depois vocês assistem. Ainda tem bastante tempo de videochamada. Então vamos lá. Todo mundo abriu aí o material? Então, uma floresta tropical pluvial em Rondônia, em uma área de 13 mil hectares, realizou-se um inventário por meio de amostragem em múltiplos inícios aleatórios. Então, olha a característica, né? Uma floresta grande ou pequena? Áreas grandes. Como são áreas grandes, então busca alternativas, né, de diminuir o nosso número de amostragem. Por isso que os conglomerados também pode ser uma opção. Provavelmente, se fosse fazer pelo aleatório simples, daria um número de parcelas bem considerável, né, uma amostragem bem grande. Então fazemos os multi-estágios para facilitar essa questão da amostragem, tá? Então foi o que eu falei. Caso o inventário piloto dê um número muito grande de amostragem, aí seria melhor ter feito aleatório simples mesmo, porque os cálculos pelo menos é mais simples. Ok?
Então, a área a ser inventariada tinha forma retangular com 20 km de comprimento por 6,5 de largura, a qual foi dividida em 9 blocos de 2,22 km por 6,5 km. Em cada bloco, instalou-se um conglomerado linear, composto por 8 subunidades, de 10 metros de largura por 250 metros de comprimento, tá? Então, 2.500 metros quadrados. Distante, né, 500 metros entre elas. Então, tinha uma distância de 500 metros entre as unidades. Os múltiplos inícios aleatórios foram obtidos sorteando-se a posição do conglomerado linear em cada bloco. Os conglomerados correspondentes a cada início aleatório, com os respectivos volumes comerciais com casca das subunidades, estão apresentados na tabela a seguir. Qual que é o nosso erro máximo? 10%, com 95% de probabilidade. E aí vamos calcular o nosso intervalo de confiança e a estatística do inventário, né, que é o que nos interessa. Então, a estatística, para saber principalmente a questão do erro, se está dentro do nosso erro máximo admissível, e o intervalo de confiança para me saber qual que é a amplitude, né, de variação dos meus volumes, qual que é realmente o volume que eu tô tendo nessa área de madeira, tá? Então, aqui na nossa planilha, nós vamos ter as nossas unidades primárias, que é como se fosse o N, né? Então, nós vamos ter aqui 9 unidades primárias, e dentro de cada unidade primária, nós vamos ter as nossas unidades secundárias, tá? Ou seja, dentro da primeira linha, eu vou ter 8 subunidades. Na segunda linha, vou ter mais 8 subunidades. Na terceira linha, mais 8 subunidades, tá? Na verdade, né, pessoal, tem mais que 8. 8 foram que foi feito lá no nosso inventário piloto. Então, aqui poderia ter, sei lá, 30 subunidades em cada unidade primária. Então, no inventário piloto, eles resolveram amostrar somente 8. E vamos calcular as nossas estatísticas para ver se essas 8 atenderia ou não. Se todo esse número aqui, né, de parcelas que foram amostradas seria o suficiente ou não, tá? Então, vamos lá. Então, ó, só para reforçar para vocês. Ai, eu acho que... Deixa eu colocar aqui tela cheia, porque... Opa. Ai! Meu Deus!